Olá pessoal, agora nós vamos estudar uma figura do elemento do plano da eficácia do negócio jurídico e se chama condição. Então vamos ver uma situação. Eu lhe doarei uma televisão. Falando assim, meu negócio jurídico é existente e válido, tá certo? Então produz efeitos? A resposta é sim. Mas vamos pensar agora numa situação diferente. Vamos imaginar que eu fizesse a seguinte proposta. Eu lhe doarei uma televisão com a condição do Flamengo vencer o próximo jogo. Nessa situação, meu negócio jurídico é existente e válido. Tem todos os requisitos do plano de existência e do plano de validade. Mas a minha dúvida é, nosso negócio jurídico produz efeitos? Imediatamente, pelo menos? Lamento informar, mas neste instante, não. Tá, tudo bem. Nesse instante não produz efeitos. Mas vai produzir efeitos algum dia? Aí eu vou vir com aquela resposta que o estudante de direito tanto gosta, né? A resposta é depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos explicar isso claramente para vocês não ficarem com nenhuma dúvida, certo? Mas como vocês já devem ter imaginado, se o Flamengo vencer o jogo, meu negócio jurídico que é existente e válido vai ser eficaz, vai produzir efeitos. Todavia, se o Flamengo não ganhar, se o Flamengo perder, meu negócio jurídico que era existente, era válido, tinha todos os elementos do plano de existência e validade, nunca será eficaz, nunca irá produzir os seus efeitos. Vamos analisar uma outra situação bem parecida, onde se aplica também a questão da condição. Imagine agora que eu fizesse uma seguinte proposta. Eu lhe empresto meu apartamento. Trata-se de um negócio jurídico existente e válido. Tem todos os requisitos do plano de existência, todos os requisitos do plano da validade. Se eu fizesse a pergunta, esse negócio jurídico vai produzir efeitos? A resposta seria sim. Se constasse apenas isso, eu lhe empresto meu apartamento, plano de existência está presente, plano de validade está presente, só consta isso, meu negócio jurídico vai sim produzir efeitos imediatamente. Mas é lógico que a coisa não poderia ter tão simples assim, né? Vamos colocar um porém nessa história. Imaginem que eu fizesse um adendo àquela colocação nossa, aquela proposta. Eu lhe empresto meu apartamento, mas com a condição de você nunca realizar festas nele. Pergunta: nosso negócio jurídico produz efeitos? A resposta vai ser, nesse instante sim. Você não está realizando festas no apartamento. Então eu lhe empresto meu apartamento com a condição de você nunca realizar festas nele. Então você está no apartamento e não está realizando festas. Então meu negócio jurídico existente é válido e está produzindo efeitos. Só que você resolve realizar festas no apartamento. Então tinha aquela condição de você nunca realizar festas, mas você realiza festas no apartamento. O que acontece? Você já deve ter imaginado. Meu negócio jurídico, nosso negócio jurídico era existente e válido e estava produzindo efeitos, vai deixar de produzir efeitos. Vai se resolver, tá certo? Aquela condição de você nunca fazer festas, ela se implementou. Então, nosso negócio jurídico vai deixar de produzir efeitos. Dessa forma, pessoal, nós já temos meios de definir o que é essa figura chamada condição. O que é esse elemento acidental dos negócios jurídicos? Então, condição, primeira coisa, é uma cláusula, tá certo? É uma cláusula que a gente insere nos contratos que interfere nos efeitos daquele contrato. Então, quando essa cláusula existir nos contratos, nos negócios jurídicos, pode ser que meu contrato deixe de produzir efeitos imediatamente, ou ele produza efeitos até que a condição aconteça. Então, a condição vai ou determinar o início dos efeitos do contrato, ou vai determinar o fim dos efeitos desse contrato. Mas o que é mais importante a gente ter noção é que a condição
subordina esses efeitos a um evento futuro e o evento incerto. Pode ser que esse acontecimento venha a ocorrer, pode ser que esse acontecimento jamais ocorra. Eu nunca tenho certeza absoluta que ele vai acontecer ou que ele não vai acontecer. Isso é característica da figura chamada condição, tá certo? Então, condição é uma cláusula, é uma coisa que as partes escolhem colocar nos contratos para subordinar os efeitos desse contrato a um evento futuro e incerto. Quando eu falei da questão do Flamengo, podia ser que o Flamengo ia ganhar, podia ser que o Flamengo não fosse ganhar. Quando eu falei de você realizar festas, pode ser que você fosse realizar festas, pode ser que você nunca realizaria festas, tá certo? Então, são situações que poderiam acontecer, são situações que poderiam nunca ter acontecido, tá certo? Isso é característica da condição. Se eu estivesse falando de um evento futuro e certo, o evento que fosse acontecer, eu estaria falando de termo. É a próxima figura que nós vamos estudar nas nossas videoaulas, tá certo? Então, está lá no artigo 121, vocês estão vendo aí na tela de vocês. Considera a condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Tem que ser futuro e incerto. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Tá certo? Então, como nós tínhamos falando, eu lhe venderia uma televisão por R$1 com a condição do Flamengo ser campeão do mundo até 2020. Se o Flamengo for campeão, tá certo? Meu negócio vai produzir efeitos. Então eu tenho um negócio jurídico existente e um negócio jurídico válido. Vai produzir efeitos? Por enquanto não. A partir do momento que o Flamengo for campeão, os efeitos vão começar a ser produzidos. Eu me tornarei devedor da televisão por R$1, tá certo? Então, a partir do momento que o Flamengo for campeão do mundo, até 2020. Se o Flamengo for campeão, meu negócio jurídico vai produzir efeitos. Agora vamos imaginar uma situação muito triste. Se o Flamengo não for campeão até 2020. Meu negócio jurídico existe, meu negócio jurídico é válido, só que nunca vai produzir efeitos. Aquela condição do Flamengo ser campeão do mundo até 2020 não aconteceu. Nós esperamos até 2020 e não aconteceu. Então, meu negócio jurídico foi existente, foi válido e nunca mais vai produzir efeitos. Isso pode acontecer, tá certo? Para não ficar qualquer dúvida, vamos só analisar mais um exemplo. Vamos imaginar a situação. Eu lhe doarei uma casa com a condição de você se casar. Então, se você se casar, o negócio jurídico vai produzir efeitos. Então, nós temos um negócio jurídico existente, um negócio jurídico que também é válido. Está produzindo efeitos? Não, você não se casou. O dia que você se casar, eu tenho que lhe doar a casa. Se você nunca se casar, eu nunca lhe deverei uma casa. Tá certo? É outro exemplo de condição. Você vai se casar? Pode ser que sim. Pode ser que não, tá certo? É um evento futuro e um evento incerto. Isso é condição no seu mais simples grau. Logicamente, se você não se casar, nosso negócio jurídico, da mesma forma, vai ser existente, vai continuar sendo válido, isso não muda, mas nunca vai produzir efeitos. Mas eu tenho certeza que você vai se casar, tá certo? Mas se você não se casar, eu nunca vou ficar lhe devendo uma casa. Vamos olhar mais um exemplo. Não vamos deixar dúvidas a respeito disso. Imagine a seguinte situação. Eu lhe doarei R$1.000 se você gritar mais alto que um cantor sertanejo. Então, se você gritar mais alto, vai produzir efeitos. Nosso negócio jurídico é existente, nosso negócio jurídico é válido. Está produzindo efeitos? Por enquanto não. Vai produzir efeitos se você conseguir gritar mais alto que um cantor sertanejo. Certo? E se você
não conseguir gritar, se você não gritar nunca mais alto do que um cantor sertanejo, graças a Deus, se Deus quiser isso vai acontecer, e você nunca vai conseguir gritar mais alto que um cantor sertanejo, eu não vou ter que lhe dar os R$1.000, tá certo? Nosso negócio jurídico vai ser existente, vai ser válido e nunca vai produzir efeitos. Agora, nós vamos analisar o que a doutrina aponta como requisitos das condições. O primeiro requisito das condições é que sempre tem que ser uma cláusula voluntária. Não pode ser nada imposto pela lei. Tem que ser algo que parte da livre manifestação de vontade das próprias partes. Isso, gente, é uma coisa lógica. Vocês vão ver pelos exemplos que nós vamos estudar agora. Imaginem, por exemplo, se eu fizesse a seguinte cláusula no contrato. Empresto-lhe meu carro com a condição de que você não me pague nada. Mas eu pergunto a vocês, quando eu faço um empréstimo para alguém, eu não quero mesmo que a pessoa não me pague nada. É sempre gratuito. Todo empréstimo é gratuito. Se fosse diferente, seria locação. Tá certo? Então, empréstimo, eu quero que a pessoa não me pague nada mesmo. Tá certo? Então, isso não é condição. Isso é a lei que determina. Olha, se você está emprestando, isso é uma coisa gratuita. Você não quer uma retribuição. Você não quer um pagamento de volta. Tá certo? Então, isso não é condição. Isso é um requisito do próprio contrato de empréstimo. Outra situação que nós temos. Imagina que eu falo, vendo-lhe minha casa de R$100.000 com a condição de que o façamos por contrato de por escritura pública. Olha, meu amigo, para fazer uma compra e venda de R$100.000 de um imóvel, obrigatoriamente eu tenho que fazer por escritura pública. A lei determina. Se eu não faço por escritura pública, é falta de obediência a uma forma prescrita em lei, esse contrato é nulo. Tá certo? Então, ou eu faço por escritura pública ou não tem compra e venda de imóvel. Tá certo? Então, é imposição da lei, não é condição. Isso não é uma coisa que as partes escolhem fazer. Tá certo? Então, isso é imposto pela lei. Então, tecnicamente, não é condição. Isso é requisito do contrato de compra e venda de imóvel superior a 30 salários mínimos. Outra situação. Faço um testamento com a condição de que todo o meu patrimônio somente seja transferido ao beneficiário caso eu morra primeiro. Não tem jeito de ser diferente, tá certo? Se eventualmente meu beneficiário morrer antes, tá certo? O testamento caduca. Então a única forma de se ter validade esse testamento é se eu morrer primeiro mesmo, tá certo? Isso não é condição, isso é exigência da lei, tá certo? Então, para se ter um testamento válido que produz efeitos, eu tenho que morrer mesmo primeiro do que o beneficiário. Não tem jeito de ser diferente. Isso não é escolha das partes. Isso é a lei que determina a respeito, tá certo? Então, só para a gente fechar esse assunto, sempre que falarmos de condição, tem que ser algo escolhido pelas partes. Por exemplo, o Flamengo ser campeão até 2020. Nós escolhemos isso. A lei, isso não é coisa da lei, tá certo? Então, quando é a lei que determina, olha, vocês têm que fazer isso, isso é requisito do negócio jurídico. Não é efetivamente condição. Outro requisito. Todo fato, todo acontecimento tem que ser futuro. Eu não posso vincular a fatos passados, mesmo que eu não saiba da existência desse fato. Tá certo? Isso é uma questão de lógica que nós vamos explicar para vocês. Vocês vão ver que faz todo sentido quando a lei fala que todo acontecimento deve ser futuro. Imaginemos a seguinte situação. Prometo doar R$1.000 para cada aluno da turma, com a condição do Flamengo ter vencido o jogo do último domingo. Vocês concordam comigo que quando eu faço uma proposta dessa, mesmo que eu não saiba o resultado do jogo do último domingo, duas situações já acontecem de imediato? Ou o Flamengo venceu e eu automaticamente já devo o valor para cada um dos meus alunos, ou o Flamengo não venceu e eu não devo nada. Mas automaticamente já existe uma das duas situações. Ou o Flamengo venceu ou não venceu. E aí eu já estou devendo ou não estou devendo.
Por isso é que a lei fala que a condição tem que ser um evento futuro. Porque se for um evento passado, mesmo que eu, que estou fazendo a proposta, não saiba se o Flamengo venceu ou se não venceu, isso não interessa. Eu já sou devedor ou não sou devedor. Certo? A gente não fica na expectativa de nada. Basta eu procurar saber o resultado e eu já vou saber se eu sou devedor ou se eu não sou devedor de nada. Certo? É uma questão de lógica. Por isso que condição é sempre um evento futuro. Não tem jeito de ser um evento passado. Vamos ver um outro exemplo. Imagina que eu faço uma outra promessa. Prometo doar uma viagem para Dubai para todos os meus alunos de direito, com a condição do Corinthians ter sido campeão da Libertadores de 2016. Ainda que eu não saiba da eliminação que ocorreu, eu pergunto para vocês, isso seria uma condição? A resposta vocês já sabem que não. Por quê? Na hora que eu faço essa promessa ao Senhor, estou fazendo essa promessa agora, imediatamente eu não me torno devedor de nada. Por quê? Porque o Corinthians não foi o campeão da Libertadores de 2016. Então, aquela promessa que eu faço já nasce inócua. Ela é existente, elevada, mas ela já nasce inócua. Não tem condição nenhuma de produzir efeitos. Por isso que não é considerada uma condição. Tá certo? E mais uma vez eu repito. Por isso que a condição, para ser efetivamente uma condição, tem que ser relacionada a um evento sempre futuro. Tudo certo até aqui? Então vamos ver o último requisito. Quando a gente fala de condição, além de voluntário e futuro, tem que ser também um evento incerto. E falar que tem que ser um evento incerto, eu estou falando que ele pode acontecer ou pode não acontecer. Vamos ver 3 exemplos aqui rapidinhos. Eu lhe doaria um carro se o Flamengo vencer amanhã. O Flamengo vai vencer amanhã? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Então é condição. Eu vou lhe presentear com R$100 se você passar no vestibular. Você vai passar no vestibular? Pode ser que sim, pode ser que não. Então temos incerteza, isso é condição. Dar-lhe uma casa se você se casar. Você vai se casar? Pode ser que sim, pode ser que não. Temos incerteza. Então, isso é sim o que a gente chama de condição. Agora, o que não seria condição? Imaginem que eu falo para vocês, eu vou lhe dar um automóvel no Natal. Mas o Natal não vai chegar, não é certeza? Então, não temos nenhuma dúvida. Então, é o que a gente chama de termo. É uma figura que nós vamos estudar ainda. Não é condição. É certeza que o Natal vai chegar. Eu vou lhe presentear com uma camisa do Flamengo quando do seu aniversário. Mas o seu aniversário não vai chegar? É questão de tempo, tá certo? É certeza que o seu aniversário vai chegar. Então, é o que a gente chama de termo. É questão de tempo, é uma certeza. Por mais que a gente possa imaginar, mas pode ser que ele morra. Mas é uma grande probabilidade que vai acontecer mesmo, tá certo? Então, é questão de tempo. Então, só se a pessoa não existir, né? Se for o caso. Então, é o que a gente chama de termo. Dar-lhe moradia quando houver o falecimento do seu pai. O falecimento do seu pai não vai acontecer, não é certeza que vai acontecer, é questão de tempo, a gente não sabe o dia que vai acontecer. Mas que vai acontecer, vai. Infelizmente vai. Então, é certeza que vai acontecer. É termo também. Então, não é a figura da condição. Agora, nós vamos entrar numa outra forma de estudo das condições. Nós vamos falar quanto às classificações. E falar sobre classificações, a primeira classificação que nós vamos falar é quanto ao modo de atuação, que eu vou falar para vocês que é a classificação mais importante que nós temos. E essa classificação quer dizer o seguinte: condição resolutiva e condição suspensiva. Se vocês aprenderem essa classificação aqui, eu vou ficar muito satisfeito. Eu vou me dar por satisfeito, até que se vocês não aprenderem as outras. Porque essa aqui é a que mais a gente precisa. Vamos devagar. Condição resolutiva.
meu negócio jurídico existe, é válido, e meu negócio jurídico está produzindo efeitos. E vai produzir efeitos até que a condição ocorra. A condição aqui marca o fim dos efeitos do negócio jurídico. É aquele exemplo que eu disse para vocês, que eu lhe empresto o meu apartamento com a condição de que você não realize festas. Então, meu negócio jurídico existe, é válido, está produzindo efeitos, porque o apartamento está emprestado para vocês, mas o dia que vocês fizerem festa, então o empréstimo está encerrado. Tá certo? Nós vamos dar outros exemplos, mas fiquem com esse só para vocês visualizarem o que é essa tal da condição resolutiva. É a condição que marca o fim dos efeitos do negócio jurídico. Em contraposição, nós temos aquela condição que marca o início dos efeitos do negócio jurídico. Essa se chama condição suspensiva. Quando eu falei para vocês que eu daria um presente se o Flamengo, com a condição do Flamengo vencer o próximo jogo, nosso negócio jurídico existe, nosso negócio jurídico é válido, mas nosso negócio jurídico está produzindo efeitos? Está não. Nosso negócio jurídico vai produzir efeitos se o Flamengo vencer o próximo jogo. Aí eu vou dar o presente para vocês. Então, como a condição marca o início dos efeitos do negócio jurídico, nós estamos falando agora de uma condição suspensiva. Então, quando a gente está falando dessa classificação quanto ao modo de atuação, nós estamos falando de condição resolutiva e condição suspensiva. A condição resolutiva resolve os efeitos, dá fim aos efeitos. A condição resolutiva marca o fim dos efeitos do negócio jurídico. A condição suspensiva, ela marca o início dos efeitos do negócio jurídico. O negócio estava com efeitos suspensos e a suspensiva marca o fim dessa suspensão. Ela marca o início dos efeitos do negócio jurídico. Vamos ver se eu consegui passar isso direitinho para vocês. Se eu perguntasse para vocês, dou-lhe-ei uma TV com a condição do Brasil ser o campeão nas próximas Olimpíadas. Isso seria uma condição suspensiva ou uma condição resolutiva? Pensa aí. Na verdade, gente, é uma condição suspensiva. Eu só vou dar a TV se o Brasil for campeão nas próximas Olimpíadas. Então, nosso negócio jurídico existe, nosso negócio jurídico é válido e vai produzir efeitos? Por enquanto, não. Se o Brasil for campeão nas próximas Olimpíadas, vai produzir efeitos, vai ter eficácia. Se o Brasil não for o campeão das próximas Olimpíadas, nosso negócio jurídico vai continuar sendo existente, vai continuar sendo válido, mas nunca vai produzir qualquer efeito. Vamos imaginar outro exemplo. Eu lhe empresto minha Ferrari, coisa que o professor tem Ferrari, mas vamos imaginar, né? Imaginação é boa. Eu lhe empresto minha Ferrari enquanto você torcer pelo Flamengo. Isso se trata de condição suspensiva ou condição resolutiva? Pensa aí. Lá vai a resposta. Condição resolutiva. Eu já emprestei a Ferrari enquanto você estiver torcendo pelo Flamengo. Um dia eu descubro que você optou torcer pelo Corinthians. Eu quero a minha Ferrari de volta. Certo? Eu tenho direito à minha Ferrari de volta. Então, aquele negócio jurídico que era existente, que era válido, que estava produzindo efeitos, vai deixar de produzir efeitos. Nós temos, então, uma condição resolutiva. A condição resolutiva marca o fim dos efeitos do negócio jurídico. Outro exemplo. Doar-lhe meu carro com a condição de conseguir uma promoção em seu trabalho. Certo? Então, eu vou doar o meu carro
com a condição de conseguir uma promoção em seu trabalho. Condição suspensiva ou condição resolutiva? Sozinho? Condição suspensiva, certo? Eu vou lhe dar o carro se você conseguir a promoção, certo? Então, o negócio jurídico existe, é válido, vai produzir efeitos só se você conseguir a promoção. Se você não conseguir a promoção, então não vai produzir efeitos. Vai ser simplesmente um negócio jurídico existente e válido e que nunca produziu efeitos. Outro, lembra aquele exemplo que nós já falamos? Eu lhe alugo meu apartamento enquanto você não usá-lo para festas. Isso é uma condição suspensiva ou uma condição resolutiva? Vamos para a resposta. Condição resolutiva. Eu já lhe aluguei o apartamento, mas eu condiciono a você não usá-lo para festas. Você usou para festas, nosso aluguel acaba, nosso contrato de locação acaba, tá certo? Então, a condição marca o fim dos efeitos do nosso negócio jurídico. Agora eu vou passar para vocês alguns termos que são usados pela doutrina, alguns termos científicos, tá certo? Que são importantes a gente saber, porque nós vamos encontrá-los demais nos nossos livros de doutrina. Quando vocês encontrarem a expressão condição pendente, é porque nós ainda estamos esperando a condição se realizar ou não. Aí a doutrina fala da condição pendente. Quando a condição já se aconteceu, já se implementou, a gente fala da condição implementada. É porque ela já se realizou, tá certo? E condição frustrada é porque a condição não vai acontecer mais. Ela não mais se realizará. Então, condição pendente, condição implementada e condição frustrada são três expressões que nós vamos encontrar com muita frequência nos nossos livros de doutrina, tá certo? Então, é bom a gente estar bem atento a essas expressões. Agora, um tema bem interessante e que justifica tudo o que nós estudamos aqui. A figura das condições lícitas e condições ilícitas. O que seria uma condição lícita? Condição lícita, gente, é uma condição que não ofende a lei, a ordem pública ou os bons costumes. Já a condição ilícita, por sua vez, é aquela que ofende, sim, ou a lei, ou a ordem pública, ou os bons costumes, tá certo? Então, condição lícita ou ilícita não é aquela que só ofende ou não ofende a lei. Também a ordem pública e os bons costumes. É muito mais do que só ofender ou não simplesmente o texto expresso de lei, certo? Deixe-me dar para vocês um exemplo de condição ilícita. Dou-lhe um automóvel com a condição de você se entregar à prostituição. Esse é um exemplo que está na maioria dos livros de doutrina de direito civil da parte geral. E ele fala o seguinte, porque ninguém pode se beneficiar de uma prostituição alheia. Embora a prostituição não seja crime, não seja mais considerada uma conduta atentatória à moral, aos bons costumes, não se permite ainda que alguém se aproveite da prostituição alheia. Então, dou-lhe um automóvel com a condição de você se entregar à prostituição é considerada uma condição ilícita. Outra situação, compro-lhe seu carro com a condição de você também me vender a herança que receberá do seu pai que está vivo. Nós sabemos que o direito não permite que se faça qualquer negociação envolvendo herança de uma pessoa que está viva. Então, condição envolvendo herança de pessoa viva, logicamente seria uma condição também ilícita. Outra situação, darei 100 mil reais a Pedro, que tem 18 anos, com a condição dele adotar o João, que tem 16 anos. Sendo que lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a gente vai estudar a matéria de adoção, tem uma regra que entre adotante e adotado não pode ter uma idade inferior a 16 anos. Então,
eu faço, dou 100 mil reais a Pedro, que tem 18, com a condição dele adotar o João, que tem 16. Isso é um objeto ilícito, isso viola texto expresso de lei. Então, é juridicamente impossível, tá certo? Então, também é uma forma de condição que atenta contra a lei, a ordem pública e os bons costumes. Agora, uma coisa interessante. As cláusulas, que afetam a liberdade das pessoas são ilícitas? E eu estou falando das cláusulas assim, as condições, melhor dizendo. As condições que afetam a liberdade das pessoas são ilícitas? Vamos ver exemplos, vocês vão entender o que eu estou querendo perguntar para vocês. Imaginem, por exemplo, dou-lhe R$1.000 com a condição de você não se casar com Pedro. Tem alguma coisa errada nisso? Absolutamente não. Da mesma forma, dou-lhe 100 mil reais com a condição de você nunca se casar. Primeira questão, dou-lhe R$1.000 com a condição de você não se casar com Pedro. Você pode casar com qualquer pessoa do planeta, menos com Pedro, não tem problema nenhum. Mas dou-lhe 100 mil reais com a condição de você nunca se casar com ninguém. Aí vem um problema. Por quê? Porque o direito ao casamento é um direito fundamental da pessoa humana. E eu não posso cercear isso por contrato. É um direito constitucional. Em virtude disso, a doutrina aponta que isso, uma condição nesse sentido, seria sim uma condição ilícita. Certo? Então, primeira conclusão. São ilícitas quando afetarem a liberdade da pessoa de forma completa e relativa a direitos fundamentais. Então, não tem problema eu prometer para a pessoa que se ela não se casar com um determinado cidadão, ela não vai ter, eu vou dar um prêmio para ela, não tem problema nenhum. Agora, eu não posso premiá-la se ela não se casar com ninguém, dar bonificações para a pessoa não se casar com ninguém. Aí a lei considera que são condições ilícitas, certo? São cláusulas que afetam a liberdade das pessoas de forma completa. E por falar em condições lícitas e ilícitas, vamos puxar o gancho e falar de condições possíveis e impossíveis, que também são muito importantes para nós. Então vamos lá. O que são condições possíveis e condições impossíveis? Condições impossíveis condições possíveis são aquelas que não podem ser cumpridas, porque violam as leis da natureza, as leis da física. É impossível de ser cumprida, certo? Condições possíveis, ao contrário, aquelas que possibilitam o seu cumprimento, certo? Elas não violam leis da natureza, as leis da física, as leis da lógica, certo? Então é possível cumpri-las. Mas as condições impossíveis não. Existe alguma coisa que torna impossível ser realizado no mundo do ser humano. Por exemplo, dou-lhe 100 mil reais com a condição de você trazer o mar até Belo Horizonte. Dou mesmo. Você conseguir fazer uma proeza dessa, você até merece os 100 mil reais. É lógico que você não vai conseguir. Isso é condição fisicamente impossível. Ninguém conseguiria fazer uma proeza dessa. Dou-lhe uma viagem internacional com a condição de você colocar todos os torcedores do Flamengo dentro de um único avião. Certo? Isso seria uma coisa absolutamente impossível. Isso ofende a física, isso ofende a lógica. Então, se trata de uma condição absolutamente impossível. Outras condições impossíveis que a gente encontra pela doutrina: andar 1 quilômetro sobre a água, carregar sozinho uma pedra de 100 toneladas, entrar num pacote de biscoitos. Então são condições que ninguém consegue cumprir. Agora, uma coisa que precisa ficar bem clara é o seguinte: quando eu estou falando de condição impossível ou condição possível, é que isso se refere a todo e qualquer ser humano. Quando eu estou falando de principalmente condição impossível, eu tenho que pensar aquilo que é impossível para todo e qualquer ser humano.
não é aquilo que é impossível para o devedor. Vamos imaginar a situação que eu coloquei aí na tela de vocês, que o professor Roberto ganhará R$ 1.000.000 com a condição de lutar 3 rounds com o campeão do UFC. O professor Roberto vai morrer, a gente sabe disso. Então o professor Roberto não tem condição de cumprir essa obrigação. Mas se eu falasse para um outro lutador profissional, esse lutador até conseguiria lutar esses 3 rounds. Então a questão é a seguinte, quem não conseguiria cumprir essa obrigação seria o professor Roberto. Então eu não posso falar que isso seria uma condição impossível. Isso é impossível para o devedor, isso é impossível para o professor Roberto. Não é isso o que o direito está estudando. O direito está estudando aquela condição que é impossível para todo e qualquer ser humano, certo? Para qualquer pessoa no mundo. E não só para algumas pessoas ou só para o devedor. Ficou claro isso? Então, é aquilo que é impossível para todo e qualquer ser humano. Vocês sabem que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me escrever aí pelo canal que a gente responde sempre com a maior alegria. Uma observação que eu quero fazer para vocês é a respeito desse tema que está na tela de vocês. Condições juridicamente possíveis. Alguns autores, e não são poucos não, fazem uma diferenciação entre a condição juridicamente possível e a condição lícita, e a condição juridicamente impossível e a condição ilícita. Pessoal, nós já temos muitas classificações para estudar, e a gente não precisa começar a inventar coisas. E alguns autores bem observaram que não existe diferenciação entre condições juridicamente possíveis e as condições lícitas. Por isso, pessoal, nós não vamos entrar nesse estudo para diferenciar condição lícita e ilícita e condição juridicamente possível e impossível. Porque se vocês compararem o que os autores fazem de diferenciação, eles fazem um esforço danado para diferenciar o que seria condição juridicamente impossível da condição ilícita, onde eles falam que o juridicamente impossível é aquele que há um texto expresso de lei vedando, e a condição ilícita é aquilo que estaria implicitamente. Pessoal, não tem diferença, tá certo? E nem de efeitos. O professor Pablo Stolze Gagliano explica isso com muita propriedade, tá certo? Então nós não vamos entrar nessa discussão. Então, condições juridicamente possíveis e impossíveis é a mesma coisa de condições lícitas e ilícitas, tá certo? Nós não vamos entrar nesse debate e não existe diferença de efeitos, combinado? Mas agora vamos falar de uma coisa que tem muita importância. Os efeitos das condições ilícitas e impossíveis. Quais são os efeitos que isso nos acarreta? E para estudar isso, eu tenho que recordar com vocês aquela questão da condição resolutiva e suspensiva. Porque eu posso ter uma condição resolutiva ilícita ou impossível, e eu posso ter uma condição suspensiva ilícita ou impossível. E aí os efeitos vão ser diferentes, tá certo? Então vamos lembrar, a condição resolutiva é aquela que marca o fim dos efeitos do negócio jurídico. E a condição suspensiva é aquela que marca o início dos efeitos do negócio jurídico. Até isso nós já sabemos. O problema é o seguinte, quando essa condição resolutiva ela for ilícita, ofender a lei moral ou os bons costumes, ou for impossível, ofender a leis da física, da moral, alguma coisa nesse sentido, meu negócio jurídico vai ser perfeitinho. Eu simplesmente vou considerar não escrito aquela condição ilícita ou impossível. Agora, quando a condição ilícita ou impossível for suspensiva, é o caso de baixo que nós estamos falando aí, quando for suspensiva ou ilícita ou impossível, aí meu negócio vai ser nulo. A diferença de efeitos está aí. Nossa, Roberto, agora minha cabeça deu um giro de 360 graus. Que confusão isso daí. Pessoal, isso é a coisa mais óbvia possível. Assim que eu mostrar os exemplos, vocês vão chegar à conclusão
de que não tinha jeito de ser diferente. Olha só os exemplos e vocês vão ver se tinha possibilidade de ser diferente. Não precisaria nem do legislador falar isso para nós. Aqui só o desenho para vocês verem os efeitos, né, que nós estamos falando. Então, se ela é ilícita ou impossível, simplesmente apago a condição. Agora, se ela é ilícita ou impossível, mas a condição é suspensiva, aí eu apago todo o negócio jurídico. Mas vamos então para os exemplos. Vamos acabar com esse mistério e eu peço a vocês que observem. Não tinha jeito de ser diferente. Vamos lá para os exemplos. Dou-lhe R$1.000 com a condição de que você nunca vá à Lua. Embora eu escrevi aí a Lua, gente, eu vou mudar o exemplo, porque isso aí eu copiei da doutrina e eu tenho uma certa ressalva a esse exemplo. Porque ir à Lua é uma coisa possível, para pouca gente, mas é possível. Então eu vou falar o exemplo. Dou-lhe R$1.000 com a condição de que você nunca vá ao Sol. Porque ao Sol ninguém consegue ir. Então vamos lá. Dou-lhe R$1.000 com a condição de que você nunca vá ao Sol. Então é um negócio jurídico existente, é válido, está produzindo efeitos, porque eu já lhe dei R$1.000, mas se um dia você for ao Sol, você me devolve os R$1.000. Pergunto a vocês, que dia que vocês vão ao Sol? Que dia que vocês vão conseguir ao Sol? Resposta: nunca. Então pergunta para vocês, que dia que essa condição resolutiva, se ela não fosse impossível, que dia que ela se realizaria de qualquer forma? Nunca. Então, gente, a lei já simplificou para nós. Como se trata de uma condição resolutiva impossível, considera ela nunca escrita, porque afinal de contas, ela nunca ia acontecer mesmo. É impossível de acontecer. Então você considera ela não escrita. É uma coisa óbvia. Outro exemplo, empresto-lhe uma casa enquanto você não vender a herança do seu pai que está vivo. Beleza. Que dia que você vai conseguir vender a herança do seu pai que está vivo? A lei não proíbe isso expressamente? Então eu lhe empresto uma casa, a casa está com você, já está emprestada, mas o dia que você vender a herança do seu pai que está vivo, você me devolve a casa. Que dia que você vai conseguir vender essa casa? Essa herança? Nunca. Então que dia que essa condição resolutiva vai acontecer? Nunca. Então a lei já simplificou. Olha, considera isso não escrito. Mesmo que a lei não tivesse dito isso, o efeito era o mesmo. Empresto-lhe uma casa para João, com a condição do João, que é casado, não se casar novamente antes de eventual divórcio. Pergunto para vocês, que dia que o João ia conseguir se casar de novo antes do divórcio? Nunca. Então eu emprestei a casa do João e falei assim, João, se você se casar de novo antes de divorciar, você me devolve a casa. Que dia que o João ia conseguir se casar de novo? Nunca. Nunca ia isso acontecer. Então a lei já simplificou para nós. Falou, ó, essa condição impossível, ela é resolutiva, considera ela não escrita. E eu posso considerar não escrita mesmo, porque ela nunca vai acontecer. Certo? Então é isso o que a lei quer dizer para nós. A lei quer falar, olha, já que isso nunca vai acontecer, você passa um risco por cima, certo? Isso é fisicamente ou juridicamente possível, então você considera não escrito. Dou-lhe R$1.000 e a doação é simples, estou emprestando a casa, o empréstimo é simples, e estou emprestando a casa para o João, o empréstimo é simples, ponto, acabou. As condições eu simplesmente considero não escrito, porque elas são impossíveis. Tá certo? Concordam comigo que isso é uma coisa óbvia? Não precisava nem da lei ter dito isso. Isso é uma coisa absolutamente óbvia. A coisa é muito mais simples do que parece. Agora vamos ver os exemplos das condições suspensivas ilícitas ou impossíveis e vamos ver se são tão óbvias quanto os exemplos anteriores. Dar-lhe R$1.000 com a condição de você sabotar o avião do Corinthians. Pergunto a vocês, que dia que vocês estão autorizados a sabotar o avião de alguém e ganhar por isso? Nunca, né? Então pergunto a vocês, que dia que essa condição vai se materializar? Nunca. Vocês nunca vão estar autorizados a fazer isso. Que dia que isso vai ser lícito? Nunca. Que dia que isso vai render direitos a vocês? Nunca. Então que dia que vocês vão
conseguir obter direitos disso? Nunca. Dar-lhe uma casa com a condição de você matar meu amigo. Que dia que vocês vão poder matar meu amigo? Nunca. Dar-lhe R$1.000 com a condição de você viajar ao sol. Que dia que você vai conseguir viajar ao sol? Nunca. Então vamos ver. Dar-lhe R$1.000, voltar no primeiro exemplo. Dar-lhe R$1.000 com a condição de você sabotar o avião do Corinthians. Você pode sabotar o avião do Corinthians? Não, você não pode. Se você não pode sabotar o avião do Corinthians, como é que você vai ganhar o benefício, os R$1.000? Você não vai conseguir ganhar. Então, não vai ter efeitos mesmo. Então a lei já fala o seguinte: já que não vai ter efeitos, considere isso nulo. Pronto, acabou. Dar-lhe uma casa com a condição de você matar meu amigo. Que dia que você vai ter autorização da lei para matar meu amigo? Nunca, né? Então, que dia que você vai ter algum benefício, que você vai ganhar essa casa, se você não pode matar meu amigo? Nunca. Então, a lei já simplifica. Então, considere isso nulo, porque isso nunca vai produzir efeitos mesmo. Dou-lhe R$1.000 com a condição de você viajar ao sol. Que dia que você vai conseguir viajar ao sol? Aí no aspecto até físico, né? Na questão da possibilidade. Nunca você vai conseguir viajar ao sol. Então, se você nunca vai conseguir viajar ao sol, que dia que você vai ganhar esses R$1.000? Nunca. Então, a lei simplifica e fala, ó, o negócio jurídico é nulo. Então, aqui está o resultado do que nós estamos falando. Já que a coisa não vai produzir efeitos mesmo, a condição suspensiva não vai se implementar, não vai acontecer, então a lei já simplifica. Ó, considere isso nulo porque desde o momento que o contrato foi celebrado, não tem chance disso produzir efeitos. Então considera isso nulo, certo? Concordam comigo, o mais importante é que se eu esquecer a regra de condição suspensiva ou resolutiva ilícita ou impossível, basta eu imaginar um exemplo que eu vou tirar isso de letra? Então essa é a minha sugestão para vocês. Eu sei que a regra nem sempre é fácil de guardar, mas se eu tiver dúvidas a respeito da regra, pense num exemplo. Se você pensar o exemplo, você não erra isso aqui nunca, nunca, nunca. Tá certo? Agora nós vamos estudar um outro tipo de classificação. As condições quanto à sua fonte. E quando nós falamos sobre essa classificação, nós temos que falar das condições casuais. Condição casual é aquela condição que, para acontecer, depende de terceiro ou da natureza. Ou seja, não depende de alguém que está no negócio jurídico. Por exemplo, faremos a prova em dupla se o Flamengo vencer no próximo domingo. Ou seja, não depende de ninguém que está no negócio jurídico. Ao contrário do que acontece na condição potestativa, que depende de quem está no negócio jurídico. Dar-lhe um carro se João se formar em direito no prazo de 5 anos. Ou seja, depende do João, que está no negócio jurídico. Ou seja, a diferença da condição casual da condição potestativa. Condição casual depende de quem não está no negócio jurídico. E a condição potestativa depende de quem está no negócio jurídico. Essa é a diferença das duas figuras, tá certo? Então, condição casual depende de quem não está. Depende do Flamengo. Condição potestativa depende de quem está no negócio jurídico. Depende do João. E por fim, e se a gente misturar as duas? Condição casual com a condição potestativa? A gente tem o que a gente chama de condição mista. Depende de quem não está no negócio jurídico, mas depende também de quem está. Tá certo? Imagina, dar-lhe uma casa se você se casar com a Maria. Depende de você, que está no negócio jurídico, mas depende da Maria, que não está. Tá certo? Então, nós somamos as duas primeiras. Condição casual com a condição potestativa. Então, nós temos a figura da condição mista. Depende de terceiro e depende da parte. Então, condição casual depende de terceiros ou da natureza. Condição potestativa depende só de nós que estamos no contrato. E a condição mista é a soma das duas. Depende de terceiros ou da natureza, mas também depende de quem está no negócio jurídico. Simples, não é? A questão o problema são só os nomes. A gente precisa ter uma atenção
na questão da nomenclatura, porque é uma nomenclatura científica. Então a dificuldade está só em guardarmos os nomes, mas a definição, pessoal, não é difícil. E para que nós estamos estudando todas essas condições quanto à fonte? É para chegarmos aqui, pessoal, nessas condições potestativas. Dentro das condições potestativas, nós temos aquelas que são simplesmente potestativas e puramente potestativas. Simplesmente potestativas depende só da vontade de nós que estamos nos contratos, né? Nós já falamos isso, mas depende do esforço da pessoa. Então, dar-lhe um carro com a condição de você se formar em direito. Só depende de nós, da parte, né, dela se formar em direito, mas não é simples formar em direito. Ela precisa de um sacrifício, tá certo? Ela precisa de querer fazer algo, de querer fazer se formar em direito, ela precisa estudar, ela precisa se dedicar, ela precisa de fazer um sacrifício para aquilo, não é só um querer, tá certo? Então, é algo complicado, é algo que demanda um esforço. Agora, a condição puramente potestativa não demanda esforço nenhum. Então, vendo-lhe meu imóvel com a condição de você cumprir, pagar se quiser. Então, é a questão, eu dou-lhe um presente se amanhã você vestir uma camisa. Então, é aquela questão, a pessoa cumpre se quiser. Então, isso a gente chama puramente potestativa. É aquela que não demanda um esforço da pessoa. A pessoa vai cumprir o negócio jurídico se quiser. A pessoa vai assumir o negócio jurídico se quiser. Então, a simplesmente potestativa, a outra parte tem que ter um esforço. Na puramente potestativa, não. É muito simples, basta ela querer ou não o negócio jurídico. E isso traz consequências. A principal consequência é que a puramente potestativa não é aceita pelo direito civil. Tá certo? O artigo 122 do Código Civil proíbe expressamente as condições puramente potestativas. Então, aquelas que se sujeitam ao puro arbítrio de uma das partes, a parte cumpre se quiser, que não depende de um esforço da parte, o Código Civil considera ela nula de pleno direito. Então, porque isso não traz seriedade aos negócios jurídicos, tá certo? Então, deixaria o negócio jurídico como uma coisa extremamente insegura, como uma coisa irresponsável. A parte cumpre se quiser. Então, o Código Civil torna nula, não aceita esse tipo de condição. Embora só a título de comentário, vocês vão achar dentro do direito, no sentido amplo, alguns exemplos sim de condições puramente potestativas aceitas pelo direito. E eu vou dizer lá no Código de Defesa do Consumidor, quando vocês encontrarem aquela opção do consumidor tem, quando ele adquire um produto ou serviço fora do estabelecimento comercial, a opção dele ficar ou não com o produto nos 7 dias após o recebimento. Então aquilo é considerado pela doutrina uma condição puramente potestativa admitida pelo direito. Nós não vamos estudar isso agora, mas só para deixar um alerta que não posso afirmar que não existe condição puramente potestativa aceita pelo direito. Por exceção existem, tá certo? Mas no direito civil não, tá certo? Aquilo é coisa do Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Então, para o direito civil, o artigo 122 não admite condições puramente potestativas. Por quê? Porque não trazem seriedade aos negócios jurídicos. Por exceção, lá, o Código de Defesa do Consumidor admite sim uma hipótese de condição puramente potestativa, tá certo? Agora vamos ver mais um detalhe. E se a gente encontrar uma condição dessa forma? Vendo-lhe um automóvel com a condição de você nunca me pagar, ou deixo todos os meus bens para Zezé com a condição de Luciano também ser meu herdeiro. Vocês entenderam? Nem eu. Pois eu digo o seguinte, isso, gente, são aquelas condições que não dão para entender. E o Código Civil já pensou nelas e já chamou de condições contraditórias ou incompreensíveis. E elas tornam o negócio jurídico totalmente nulo, tá certo? Está lá no artigo 123 do Código Civil. Invalidam por nulidade
os negócios jurídicos que lhes são subordinados às condições incompreensíveis ou contraditórias. Todas as vezes que eu tiver uma condição que é absolutamente impossível de compreendê-la, isso vai tornar o meu negócio jurídico absolutamente nulo. Não vai produzir efeitos hoje e nunca, tá certo? Não há o que possa fazer. Vai tornar nulo o meu negócio jurídico. Continuando. E se também encontrarmos outras condições assim? Vendo-lhe o imóvel com a condição de você nunca usar, ou alugo-lhe um imóvel residencial com a condição de lá você nunca morar. Eu estou fazendo um negócio jurídico e tirando todos os efeitos dele. Dá para compreender isso? Pois eu vou falar, não dá para compreender, tá certo? Porque estamos impedindo que esse negócio jurídico produza os seus efeitos. E será que o Código Civil imaginou essa possibilidade? Pois eu digo para vocês, ele imaginou sim. E por isso disse que essas condições são proibidas, porque privam o negócio jurídico de todos os seus efeitos. Não teria sentido eu fazer um contrato de locação residencial e impedir a pessoa de lá morar, tá certo? Então essas condições que privam o negócio jurídico de todo o seu efeito são também consideradas proibidas, tá certo? Existe redação expressa nesse sentido, está lá no artigo 122 do Código Civil. Agora, pessoal, nós vamos estudar algumas situações e antes de estudar essas situações eu vou dar uma dica para vocês que vai ajudá-los não só nessa parte de condições, mas principalmente quando a gente estiver estudando os vícios da manifestação de vontade, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude a credores, simulação. E uma dica que eu dou para vocês, o direito nunca prejudica quem está de boa fé e o direito não protege quem está de má fé. Então todas essas situações que nós vamos analisar no resto da nossa aula de hoje e todas as aulas que a gente estiver estudando, os vícios da manifestação de vontade. Se vocês esquecerem o que o código diz a respeito, o que a lei diz a respeito, lembrem dessa regra. O direito não prejudica quem está de boa fé e o direito não protege quem está de má fé. E vocês vão com 101% de certeza achar a resposta que o Código Civil prevê. Vamos analisar os casos e vocês vão ver o que eu estou querendo dizer para vocês. Vamos imaginar uma situação. João promete a Pedro R$1.000, com a condição deste, o Pedro, ir a um jogo do Flamengo no domingo. E o que acontece? Vendo que o Pedro tem o ingresso e ganhará a recompensa dos R$1.000, o João vai lá e rouba o ingresso do Pedro. Aí eu pergunto para vocês, os R$1.000 não serão devidos? Se vocês lembrarem o que eu estava falando para vocês, que o direito não protege aqueles que estão de má fé, vocês já terão a resposta, que os R$1.000 são devidos. Por quê? Porque caso fosse diferente, o direito estaria protegendo o João, que roubou o ticket. Então, qual é a solução para esse caso? O direito vai considerar que a condição se realizou. É o que está no artigo 129 do Código Civil, que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Por quê? Porque, caso contrário, o direito estaria protegendo o João, que roubou o ingresso do Pedro. E o direito não protege aqueles que estão de má fé. Da mesma forma que o direito não prejudica aqueles que estão de boa fé. Se o direito não agisse dessa forma, o direito estaria prejudicando o Pedro, que comprou o ingresso, que ia no jogo e só não foi ao jogo porque o João lhe roubou o ingresso. Justamente o João que lhe prometeu os R$1.000. Então, agindo assim, é uma forma do direito
punir o João, que fez a promessa e roubou o ticket, e proteger o Pedro, que comprou o ingresso, que ia no jogo, que ia receber os R$ 1.000, e só não foi ao jogo porque o João lhe roubou o ingresso. Então, nesses casos, a lei considera verificada a condição, é como se a condição tivesse acontecido verdadeiramente, e só não aconteceu por quê? Porque aquela pessoa que fez a promessa maliciosamente impediu que a condição acontecesse. Vamos ver um outro exemplo. Um cliente promete ao seu advogado 50% do valor de um cheque sem fundos, caso consiga receber o valor do devedor em 30 dias. Então o cliente fala: advogado, se você receber esse valor em 30 dias, metade do cheque é seu. E o que o advogado faz? O advogado vai atrás da pessoa, consegue negociar e o devedor vai pagar o advogado. Vendo que o advogado está próximo de conseguir, o próprio cliente dele procura o devedor para pedir que não faça o pagamento por enquanto. E qual que é o intuito? Para impedir que o advogado receba os 50%. E passa os seus 30 dias e o advogado então não consegue receber os 50%. Por quê? Por culpa do seu próprio cliente. Então nós temos uma atitude de má-fé do próprio cliente para o seu advogado. O cliente fez uma proposta para o advogado: se você receber o cheque sem fundo em 30 dias, eu te dou metade. E o advogado só não conseguiu receber a metade, só não conseguiu receber o cheque sem fundo por culpa do seu próprio cliente. Porque o seu cliente fez uma artimanha para que o advogado não recebesse. Pergunto a vocês: vocês acham que o advogado vai ter direito a esses 50%? Sim ou não? Antes da gente ver a resposta, vocês lembram daquela dica que eu dei? Que o direito não prejudica quem está de boa fé e não protege quem está de má fé? Se vocês entenderem que o advogado não tem direito aos 50%, vocês não acham que a lei está protegendo uma pessoa de má fé? Com certeza que sim. A lei está protegendo o cliente que agiu de má fé. Então isso não vai acontecer. Então, mesmo que a gente esqueça, se a gente esquecer o que a lei fala a respeito, baseando naquela dica que eu dei para vocês, você já tem condição de saber que o advogado vai ter direito aos 50%. Porque se assim não for, a lei está protegendo o cliente que agiu de má fé. A lei estaria prejudicando o advogado que agiu de boa fé. Então, pergunta: os 50% do cheque é devido ou não é? Resposta: sim. Está lá no artigo 129. Reputa-se verificada quanto aos efeitos jurídicos a condição cujo efeito for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. Ou seja, em outras palavras, a lei está falando: quando a condição não ocorrer porque foi maliciosamente, foi de má fé obstaculizada pela parte que prejudicar, a lei fala: a condição aconteceu, a condição se verificou. Tá certo? É a lei falando: não vamos tolerar a má fé de ninguém. Se a condição não aconteceu, porque graças à má fé daquela pessoa que se sairia prejudicada, então a lei está falando: eu, lei, estou considerando que a condição aconteceu. É uma luta da lei contra a má fé das pessoas. Justo, simplesmente muito justo, não é mesmo? Então fica aqui a nossa dica, tá certo? Em ambos os casos estudados, embora a condição não tenha se implementado, a gente não viu a condição acontecer na realidade, a lei vai considerar que ela aconteceu. Por quê? Porque o direito não prejudica quem está de boa fé, não poderia fazer isso. E também não pode proteger quem está de má fé, tá certo? Não é esse o intuito da lei. Vocês guardarem essa dica que eu faço para vocês. O direito não prejudica quem está de boa fé e o direito não protege quem está de má fé. Isso vai ajudar vocês
de agora até o final do nosso curso de uma maneira imensa, tá certo? Então fica aqui a nossa dica. Vamos ver um outro caso aqui. Um torcedor promete doar ao Corinthians R$ 500 mil com a condição de vencer o Flamengo no próximo jogo. Para conseguir o prêmio, o que o Corinthians faz? Vai lá então e suborna o juiz para obter a vitória, tá certo? Porque aí ganhando, ele vai ganhar os 500 mil. Então ele vai lá e suborna o juiz. Pergunto a vocês, se o Corinthians vencer, o prêmio será devido? Que coisa, o Corinthians, a condição aconteceu, o Corinthians venceu, mas venceu graças a uma má-fé. Será que o Corinthians vai ter direito ao prêmio? Não sei a resposta, mas eu sei aquela dica que o Roberto deu. O direito não protege as pessoas de má-fé. Se o Corinthians agiu de má-fé, então já sei a resposta. O Corinthians não vai ter direito ao prêmio, segundo a dica do Roberto. Será que isso é mesmo o que o Código Civil vai dar como resposta? Pois eu digo a vocês, é exatamente isso a resposta do Código Civil. O Corinthians não vai ter direito ao prêmio, tá certo? Está lá na segunda parte do artigo 129 do Código Civil. Considerando-se ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Então, quando a condição é o contrário que nós falamos antes, quando a condição acontecer, tá certo? Aí ela acontece. Graças à má-fé de alguém que se aproveita disso, a lei fala o contrário. Olha, gente, a condição, eu, lei, estou falando que a condição não aconteceu. É como se ela não tivesse acontecido, tá certo? Então, ao contrário do caso anterior, que a lei fala, olha, gente, eu, lei, estou considerando que a condição aconteceu, porque ela não aconteceu graças à má-fé de alguém. Nessa situação, a lei está falando, eu, lei, estou considerando que a condição não aconteceu, porque ela só aconteceu graças à má-fé de alguém. Olha um outro exemplo aqui. Uma pessoa promete comprar toda a produção de uma fazenda, caso essa produza mais de 1 tonelada. Então o que faz o dono da fazenda? Vai lá e aplica agrotóxicos proibidos na terra para conseguir tamanha produção. E aí consegue a produção de mais de 1 tonelada. Pergunto a vocês, o dono da fazenda tem direito à venda dessa produção? Resposta, obviamente que não. Ele só conseguiu a produção de mais de 1 tonelada graças a uma atitude legal, graças a ter conseguido essa condição de uma maneira de má-fé. Então aplicamos a mesma regra. O direito não protege as pessoas de má-fé. A lei vem mais uma vez e fala, eu, lei, estou considerando que a condição não aconteceu, porque ela só aconteceu graças à má-fé de alguém. Então a lei está dizendo, eu, lei, não considero a condição como ocorrida. Tá certo? É a lei lutando contra a má-fé das pessoas. Então aqui fica a nossa dica, tá certo? Então, nesses dois últimos casos estudados, embora no mundo dos fatos a gente até viu, né, que a condição aconteceu, mas a lei, nesses casos, disse, ó, não aconteceu. Eu, lei, estou desconsiderando a ocorrência desses fatos, dessas condições. Por quê? Porque só ocorreram graças à má-fé das pessoas. Então, estou sendo até chato, mas guardem essa minha dica. O direito não prejudica quem está de boa fé e o direito não protege quem está de má fé. Definitivamente, o direito não vai proteger mesmo quem está de má fé. Sei que essa nossa aula foi longa, mas eu quero agradecer demais a paciência de vocês. Espero de coração ter contribuído para a compreensão desse tema chamado condição. Abração, pessoal!